da Escola Bíblica Dominical. Senhor, meu Deus e meu Pai, te rendemos graças pelo privilégio e oportunidade que a nós concede, Senhor, de mais uma semana poder usufruir, Pai, e desfrutar daquilo que é a Tua palavra. Lugares no mundo, Senhor, estão sofrendo por amor a ela, mas ainda nos dá, Pai, neste lugar, a liberdade de poder usar sem, Pai, peso, sem dolo. Ajuda, Pai, a consciência do Teu povo a aproveitar esse privilégio que nos concede. Para a glória e louvor do Teu nome, te oramos, Pai, e te pedimos clemência e misericórdia sobre aqueles, Pai, que não podem fazer o mesmo uso. Em nome de Jesus. Amém. Capítulo 27 e 28 trata da viagem de Paulo a Roma. Hoje estaremos vendo o capítulo 27, onde Paulo será conduzido a Roma. E é interessante observar que após a sua prisão nos domicílios do pretório romano, ele é finalmente designado a uma equipe que o conduzirá a Roma. Após 2 anos e pouco, que Paulo fica confinado àquele local, chega finalmente o dia da sua condução até Roma. Lembrando que o próprio Senhor disse que Paulo seria testemunha em Roma, uma vez que foi testemunha em Jerusalém. Paulo tinha essa afirmação do próprio Senhor, que o revelou em sonho, que ele seria levado a Roma. Então, no capítulo 27, inicia assim: como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome Júlio, da corte Augusta. E, embarcando nós em um navio, a Tramontino, partimos navegando perto pelos lugares da costa da Ásia, estando conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. Chegamos no dia seguinte a Sidon, e Júlio, tratando Paulo humanamente, lhe permitiu ir ver os amigos, para que cuidassem dele. Partindo dali, fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. E tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mira, na Lícia. Achando ali o centurião, um navio de Alexandria, que navegava para a Itália, nos fez embarcar nele. E como por muitos dias navegássemos vagarosamente, havendo chegado apenas de fronte a Cnido, não nos permitindo o vento ir mais adiante, navegamos abaixo de Creta, junto de Salmona, e, costeando-a dificilmente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Laceia. Passado muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo-lhes: varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. Temos lido até o versículo 11 como introdução para a aula, e até aqui já vemos algumas coisas que são pertinentes de se falar. Primeiro, como se determinou? Versículo 1. Quem determinou? O que foi determinado? A locomoção de Paulo daquele lugar para Roma. Quem foi que determinou? Como isso funcionou? Embora a gente saiba que os costumes, uma vez que Paulo invoca César, era que ele fosse levado a Roma, aquilo já havia sido predito pelo próprio Senhor a Paulo. Então, quem determinou que Paulo fosse a Roma? A lei do Império Romano ou o próprio Senhor Jesus Cristo? É importante a gente pensar
que muitas vezes na vida de serviço ao Senhor, algumas coisas são postas em nosso coração, coisas que às vezes só nós e Deus sabemos daquilo que se deu, mas a que custo isso acontecerá? Em que tempo será realidade aquilo que o nosso coração almeja? Como se dará? O coração de Paulo, uma vez que ele foi levado à Fortaleza Antônia, lá atrás, no capítulo 22, obscurecido o temor dos judeus, em de toda forma tentar matá-lo. Olha, vamos no traslado da fortaleza para o sinédrio, vamos armar, vamos de alguma forma manipular a situação. Os anciãos jejuando, dizendo: a gente só come depois que mata Paulo, a gente só vai fazer alguma coisa depois que botar as mãos nele. E muita coisa se deu, a ponto da situação de Paulo, mesmo na Fortaleza Antônia, ficar em risco. E aqueles guardas da fortaleza, com medo de que ele fosse arrebatado, tomado contra a vontade deles e sido morto, fizeram uma escolta, uma grande escolta, transportaram Paulo até Cesareia, e lá no pretório, talvez na casa de Félix, porque era o governador, tinha mais segurança, tinha uma guarda mais potente, Paulo ficasse mais seguro. Félix morre, Festo assume, toda aquela situação ocorre de depoimentos, de quem está certo, quem está errado, de quem é a culpa. Chega a ponto deles não verem em Paulo culpa, convida o rei Agripa, o chefe dos judeus, o rei dos judeus, para que diante de Agripa Paulo testemunhasse, e assim Agripa junto com Félix pudessem de alguma forma formar algo que pudesse ser enviado a César para a acusação de Paulo. Mas tudo isso se dá em meio a mais de 2 anos, um pouquinho. No pretório, Paulo tinha liberdade. Paulo era um prisioneiro, vamos dizer assim, que não tinha feito crime, que não tinha nada contra ele. Então Paulo tinha folga no pretório de estar com seus irmãos, de poder receber visitas, de poder tratar com aqueles irmãos ali. Mas chega o dia da sua locomoção de Jerusalém para Roma, e diz o texto que Paulo vai acompanhado de outro preso chamado Aristarco, alguém de Tessalônica, alguém que era daquela comunidade dos Tessalonicenses. Paulo é entregue a alguém da guarda real, da guarda imperial, chamado Júlio, alguém que tem por ele vamos dizer assim, um tratamento humano, um tratamento cordial, um tratamento de confiança. E como se dá isso? Ao longo dos anos que Paulo passou preso, ele constituiu ali amizades. Ele foi apregoando o evangelho de Cristo, como ele mesmo diz, olha, no testemunho que ele dá diante de Agripa: quisera eu que Deus fizesse não só você, mas tantos quantos o Espírito pudesse tocar, iguais a mim, mas com uma condição: livres das algemas, ou seja, que não fossem presos em correntes, apenas presos no amor de Cristo. E talvez ali, esse Júlio, o texto não diz isso claramente, mas pela humanidade que tratava Paulo, pela cordialidade, talvez já fosse alguém simpático àquilo que Paulo já apregoava. Na condição de Paulo está sendo levado como prisioneiro de Roma, Paulo tinha uma importância dentre os prisioneiros. E dada a ele, se um dos prisioneiros fugisse ou de alguma forma burlasse a sua segurança, o guarda que era encarregado dele pagaria com a morte, ou seja, pagaria com a própria vida. Mas vemos no texto que Júlio tinha essa confiança em Paulo. Quando chegaram no porto e pegaram uma embarcação, essa embarcação vai costeando as margens daquele lugar. E por que se deu esta navegação? Se eles poderiam, de forma mais rápida e objetiva, cruzar o mar Mediterrâneo para alcançar o seu objetivo final. Porque esse tempo do ano não era propício às navegações cruzarem o mar Mediterrâneo. Observem que o texto fala que Paulo diz que já passou o tempo do jejum.
Esse tempo de jejum, provavelmente, alguns comentaristas falam que é referido ao Yom Kippur, o dia da expiação, aquela festividade que os judeus faziam entre setembro, finalzinho de setembro, e outubro do nosso calendário. Ou seja, uma época em que os ventos do oeste para o nordeste estavam mais fortes e que era muito difícil as navegações daquela época cruzar o mar Mediterrâneo. Paulo sai da cidade de Jerusalém, vai ali por aquelas situações até Cesareia, e de Cesareia para Roma, já embarcado, eles começam a ver essas dificuldades, e vão ali pelas margens até chegar a um porto, onde o próprio centurião, o próprio oficial da corte romana, permite que Paulo vá ao encontro dos seus, e por eles refrigerado, olha, fiquem em paz, fiquem firmes. Talvez essa passagem se dê mais claramente na leitura das cartas, na leitura do próprio livro de Atos, quando Paulo diz, olha, vocês não me verão mais, tal. Talvez algo como aquele discurso ocorreu nessa situação. Paulo dizendo, eu estou indo, mas estou indo cumprir um propósito, o Senhor mesmo me designou. Isso é algo da vontade do Senhor. O centurião vai em busca de outra embarcação e encontra ali uma embarcação grega de Alexandria, que levaria trigo e muitas outras coisas daquele local, daquele porto, para a Itália. Então ali talvez, dentro daquela possibilidade de viajar num navio maior, num navio mais robusto, o centurião acerta a viagem dele com Paulo e eles embarcam nesse outro navio. Dada a época do ano, como já falei, Paulo diz, olha, isso vai ser complicado. Isso vai colocar em risco o navio, isso vai colocar em risco a carga, isso vai colocar em risco as nossas vidas. Mas diz o texto que o centurião, aquele homem da confiança do império, diz assim, olha, é melhor acreditar no piloto e no mestre do navio do que em você, Paulo. Você não tem experiência em embarcação, você não tem experiência em viagens marítimas. Eles têm. A gente vive hoje numa época onde os especialistas têm muita vez e voz. Se a gente vai falar de economia, logo vem alguém que é mestrado, versado em várias situações de economia, para estar nos ensinando economia. Se a gente vai falar sobre saúde, é o que mais tem, são médicos e especialistas falando de determinadas áreas de saúde. Basta ver o que estamos vivendo hoje. Quantas e quantas informações técnicas se tem dado através das mídias sociais. Mas é importante observar que a ciência, que a especialidade nesses assuntos não tem consenso. Há médicos que dão declarações de que você deve fazer assim, assim e assim. Ao mesmo tempo que surgem especialistas e médicos e dizem que não é para fazer assim, mas assim e assim e assim. E qual é a verdade, qual é o senso comum, qual é a origem desta informação? A ciência é algo que vive diurna e de noite, fazendo experiências e testes para aprimoramentos. Então, o que é verdade agora, daqui a pouco para eles, não é mais verdade. O que tem sido divulgado neste momento, daqui a pouco a ciência faz um teste e descobre que não é mais verdade. Mas a palavra de Deus, a palavra do Deus que servimos, é a verdade inegociável, imutável, e ela é passada de geração em geração. Quando Paulo dá um conselho àqueles homens que ali não era provável que tivessem segurança, Paulo está dizendo não da sua vontade, porque se Paulo tinha a palavra do Senhor sobre a vida dele, dizendo que ele chegaria a Roma, ele chegaria a Roma. Vocês pensem naquela passagem de Marcos capítulo 4, versículo 35, quando Jesus diz aos discípulos, passemos a outra margem. No curso da viagem, no percurso daquela situação, Jesus adormece no barco e o mar se revolta, o vento sopra, os discípulos se apavoram e Jesus, ao ser despertado, acalmar o vento, acalmar o mar, Jesus diz aos discípulos, homens de pouca fé,
Ora, Jesus não havia dito que eles passariam? Eles passariam. Mas muitas vezes, nesse passar, as coisas se complicam. Talvez ali a chave ou a situação que levou a essa dificuldade tenha sido o descrédito e a descrença. Olha, ele é um prisioneiro. Ele é alguém que está sendo levado para Roma para ser julgado, sabe-se lá por quê. Se o centurião der ouvidos a ele, está desmerecendo o mestre do navio, está desmerecendo o piloto da embarcação, alguém que tem experiência no mar, alguém que tem experiência em viagem, alguém que já tem experimentações diversas dessa mesma situação. Paulo é desacreditado. Muitas vezes na nossa vida, a nossa informação, a nossa fala será vista do mesmo modo. Você é um religioso, você é alguém que está embasando a sua convicção no livro ultrapassado, você é alguém que está falando de um livro que é antigo, que é retrógrado, que é de alguma forma desatualizado. Muitas vezes a palavra do cristão será colocada nessa mesma condição, à parte, porque algum especialista, alguém que tem experiência, alguém que tem experimentação, falou diferente. Mas o que a gente tem visto ao longo dos anos é que a palavra de Deus se cumpre. Que tudo o que tem acontecido e que tudo o que vai acontecer, a Bíblia já havia nos dito. Paulo é colocado nessa embarcação e, junto com os outros prisioneiros, é levado rumo a esta viagem. O vento que eles esperavam estar forte dá uma acalmada e eles acham que aquele é o momento certo de partirem. Mas de repente, subitamente, um vento se levanta e vai contra a embarcação, a ponto de ser colocada toda a embarcação em risco. E eles baixam as velas e deixam o barco por conta da sorte, a deriva, para que o impacto das ondas, do vento, não fosse tanto contra o barco. O bote, que por costume naquela época era amarrado no final do navio e vinha sendo arrastado, com medo que ele, jogado pelas ondas, viesse contra o casco e pudesse dar algum prejuízo imediato ao navio, foi puxado para cima. Aquele bote salva-vidas, não sei o tamanho nem a dimensão daquela época, talvez fosse grande, ele foi colocado em cima do barco. E ali eles vagaram alguns dias. A coisa foi se complicando, a coisa foi ficando difícil, e muitas vezes a gente se pergunta, se era um propósito de Deus que Paulo fosse a Roma, a viagem não podia ter sido fácil? Se era um propósito de Deus na minha vida, aquelas situações como obstáculo não podiam ter sido evitadas? Se é um propósito de Deus na tua vida, de alguma forma, em algum momento, as dificuldades não podiam ter sido amenizadas? Mas Deus é esse que forma em nós o caráter, a força e a determinação que só o Espírito Santo pode forjar em nós. Muitas vezes é necessário passar as tempestades, as dificuldades, as agruras desse mundo, para que a gente possa ter em nós a certeza de que nós não estamos sós. Naquela dificuldade daquela embarcação, quando começou a ficar complicado para o mestre, quando começou a ficar fora do controle do piloto, a voz daquele que era prisioneiro e que não foi ouvido, começou a ficar mais audível. E através de Paulo, talvez pelos louvores, talvez pelas orações, talvez pelas conversas nos corredores do navio, começou a ser escutada. Ao longo de dias e de dificuldades, eles colocaram no seu coração, pelo temor,
pela desesperança, pela dificuldade, uma centelha de esperança naquilo que Paulo falava. Chegando um determinado dia da viagem, talvez eles fizessem isso todo dia, não sei, eles sondaram a profundidade do mar e viram que estava por volta de 35 metros e acreditaram estar próximos de alguma ilha, de alguma margem, de algum local que pudessem atracar em segurança. Esperaram passar a noite, pela manhã sondaram novamente e estavam a 25 metros, mais ou menos. Então, fixaram os lemes, subiram as velas, posicionaram para aquele local que eles viam como terra, cortaram as cordas das âncoras e deixaram a embarcação seguir, até o ponto em que a embarcação encalha em um monte de areia. E as ondas e tudo aquilo começa a maltratar o barco. E eles resolvem entre si, olha, se um desses prisioneiros fogem, teremos que pagar com as nossas vidas. Vamos matar os prisioneiros. Mas talvez Júlio, o que estava com o encargo de Paulo, talvez Júlio já e outros, resolveram entre si que não se faria desse jeito. Pois talvez na madrugada anterior, na noite anterior, Paulo havia dado uma palavra como prisioneiro a eles: olha, comam, se alimentem, se fortaleçam, porque amanhã é o dia que Deus salvará vocês. Nem um fio de cabelo de vocês será perdido. Confiem. A embarcação vai perecer, a carga já se foi, mas a vida de vocês me foi dada, me foi velada a vocês a condição de que vocês se salvarão. Confiem. Talvez crendo nessa palavra de Paulo, talvez crendo naquilo que Paulo vinha falando ao longo dos dias, eles resolveram não sacrificar os presos. Lançaram-se ao mar aqueles que podiam nadar, os que não sabiam nadar, ou que por algum motivo não podiam nadar, seguraram-se em tábuas, mas que todos chegaram em segurança nas margens daquele local. Foram levados à praia e todos, 276 almas, nenhuma delas morreu. Há uma música, talvez mais de uma, não sei, que canta dizendo que quem tem promessa de Deus não morre. Talvez essa teologia tenha sido tirada talvez dessa passagem. Olha, Paulo tinha uma promessa, Deus disse que ele chegaria a Roma, mas não foi só a vida de Paulo poupada. Todos aqueles tripulantes do navio, soldados, marinheiros, prisioneiros, e sabe-se lá quantas pessoas, todos, nenhum foi perdido. Abraão recebeu uma promessa de ser pai de grande nação. E Abraão morreu antes que isso acontecesse. Davi teve uma promessa de que seu trono não ficaria vazio. E Davi morreu antes que isso se cumprisse, porque isso se cumpre cabalmente em Cristo Jesus, descendente de Davi, que assentaria ao trono e que jamais seria substituído. As promessas de Deus, ela tem validade. A validade das promessas de Deus são eternas. As promessas de Deus não passam. Ainda que a minha vida, ainda que a sua vida passe, as promessas de Deus não passam. Filipenses 4:19 diz que todas as vossas necessidades serão supridas em glória por Cristo Jesus. Em glória. Muitas vezes temos pensado em nossas vidas que as promessas de Deus são prosperidade e vida mansa. Muitas vezes temos alimentado o nosso coração com promessas de coisas que são temporais. Ah, Deus me prometeu, mas espera aí, irmão, que culto foi esse que você foi? É o culto lá que você pega a chave da vitória, é o culto lá que você vai passar por dimensões.
Deixa eu dizer uma coisa. Há alguns versículos na Bíblia que são muito mal interpretados e nosso coração às vezes constrói uma teologia de fantasia. Paulo diz em Filipenses 4,13: olha, todas as coisas posso naquele que me fortalece. Mas que todas as coisas são essas? Vamos ler o contexto do texto. Vamos ver que Paulo diz que pode passar necessidade e pode ser próspero. Que Paulo pode sofrer e estar em paz. Que Paulo pode inclusive ser privado de alimentos, passar fome, como tê-los em abundância. Mas em todas as situações, todas elas, ele é mais do que vitorioso em Cristo Jesus. O texto termina lá quando ele diz que todas as vossas necessidades serão supridas em glória por Cristo Jesus. Outro texto muito interessante é o de Neemias, no capítulo 8, versículos 9 e 10, quando ele diz: olha, a alegria do Senhor é a nossa força. Quando é que o Senhor tem alegria? Qual é a alegria do nosso Deus? É quando muitas vezes na prova, no vale, na dificuldade, o diabo e os adversários e toda aquela legião maligna declara a nossa derrota. Mas no meio das cinzas, no meio do pó, como Jó, a gente muitas vezes tem declarado: olha, recebemos o bem de Deus e o mal não queremos receber. E Jó repreende a mulher e diz: como uma louca fala, porque nu vim ao mundo e nu voltarei desde o mundo da glória. A maior prosperidade, a maior riqueza, a maior virtude, o maior prêmio que nós recebemos é saber que temos a esperança de desfrutar a eternidade ao lado daquele que é e que fez todas as coisas. Paulo vai chegar em Roma, porque foi promessa de Deus, mas isso não se aplica a uma condição fácil. Para que Paulo chegasse em Roma, as ondas, os mares, os ventos, as dificuldades, as adversidades poderiam alcançá-lo. Nós, em nossas vidas, como cristãos, temos que ter em mente as palavras do próprio Mestre: nesse mundo nós teremos aflições. Serão quais, irmãos? Não sei. Para alguns, provisão; para outros, enfermidade; para outros, dificuldades na conciliação de fatos. Mas não estamos só, o Senhor é conosco. Paulo chegou na praia com toda a tripulação viva. A vida foi poupada, e quando a vida é poupada, há esperança. No culto de ontem a gente ouviu quando o pregador falou: se você está aqui todo esse tempo de pandemia, você já é um vitorioso. Bem, a pandemia surgiu, é um fato, tem passado por nós, é um fato, e nós chegamos hoje aqui. Quantas situações vencemos já, que vimos, e quantas que nem sequer sonhamos que passamos, mas chegamos aqui. O texto do capítulo 27, ele é incompleto porque a viagem termina no capítulo 28, e eu não vou tirar o privilégio disso ser abordado semana que vem, mas vamos franquear agora. Semana passada a gente se empolgou e falou, e a gente falou quase como um monólogo, sem participação de vocês. Mas vamos franquear agora, tanto nas mídias sociais, quanto presencial, para que a gente possa dialogar sobre esse assunto, sobre essa teologia, sobre o que é a escola dominical. Eu vou pedir a Emerson esse favor, que ele pegue o microfone e passe entre os irmãos que querem falar. E Iranildo já levantou a mão ali, ele tem algo a opinar, a falar, a declarar sobre a aula, para contribuir conosco. E os demais irmãos que quiserem participar, estejam à vontade. Se houver alguma coisa aí, Lucas, é só falar. Se houver alguma pergunta, alguma interação aí na transmissão. Graças a Deus, irmãos. Uma das coisas interessantes que eu acho nesse texto, eu queria compartilhar e
até como um adendo à aula, é que se nós lemos o capítulo 27, pode passar desapercebido a viagem de Paulo, né? Paulo, quando foi dito que ia a Roma, não foi chegado e disse assim: vamos pegar um navio para levar os prisioneiros a Roma. Não, eram usados os navios que já ia fazer aquelas rotas a ele chegar em Roma. E o interessante é que a vida de Paulo foi usada para salvar a vida de outros, porque ele saiu lá e eles trocaram de navio lá. Ele parou em Laceia, e aí trocaram de navio. E quando eles chegaram a bons portos, né, na verdade ele parou em bons portos, e em Laceia trocaram de navio. Quando chegou em bons portos, aí o que é que eles disseram? Vamos passar o inverno aqui, porque Paulo foi alertado pelo Espírito Santo que a viagem não ia ser boa. E ele alertou ao pessoal do navio que eles iam embarcar, que o centurião disse: ó, a gente vai tomar aquele navio. E aí Paulo disse: ó, não é uma boa por isso, por isso, por isso. Aí ele disse: não, mas essa cidade não é uma cidade boa para nós invernarmos, porque também vai colocar em risco a vida daquele povo. E a ideia deles era magiar e passar o inverno em Fenícia. Mas mais uma vez, os planos dos homens não é o plano de Deus. Aí acontece o que aconteceu, né? Dá esse vento, eles terminam por deixar de lutar contra a navegação e deixam o barco ir. Mas o interessante de observar é que muitas vezes a gente pode achar que estamos numa tribulação causada por nós. E muitas vezes nós estamos numa tribulação por conta de outros. E essa tribulação não é uma tribulação para a morte, porque nós fomos colocados ali naquele lugar por Deus para que venha prover salvação para outros. Então veja a grandeza e o conhecimento de Paulo com Deus, de saber que, embora ele estivesse indo para Roma, porque ele sabia que era importante a chegada dele em Roma, porque assim foi a palavra de Deus revelada a ele, mas ele sabia que durante todo o percurso, independente de onde ele estivesse, assim como foi lá se defendendo perante o rei, era a pregar a palavra de Deus. E quando se prega a palavra de Deus, o resultado é sempre libertar e salvar vidas. E Paulo foi um farol, vamos dizer assim, um farol nessa navegação, né? Foi um farol nessa navegação e ganhou ali muitos para Deus. Uma analogia, se pode se dizer assim, a respeito disso, é como se, por exemplo, a locomoção de um prisioneiro se desse em transporte público. Então, por hipótese, nós pegamos uma condução aqui que vai nos levar para um terminal, que no caso da história bíblica é um porto. Então, supondo que a gente pegue um ônibus ou algum transporte público e vá conduzir aquela guarda, aquele prisioneiro até um terminal rodoviário, Tancredo Neves, rodoviária, terminal integrado de passageiro, qualquer uma dessas. E lá a gente aproveita a oportunidade de outras conduções que se darão já no percurso X ou Y. Então a gente desembarca de um ônibus, no caso aqui de um navio, está no porto, no caso terminal, e vai pegar outro ônibus, no caso aqui outro navio, que vai transportar para tal lugar aqueles passageiros, aquela carga. Mas é interessante pensar nisso. Supondo em nossas chuvas que estão acontecendo, às vezes 3, 4 dias seguidos de chuva, e nós, por sermos uma capital aqui próximo do litoral, muito pavimentada, muito cimentada, com meia hora de chuva muitas ruas estão alagadas. Então, possivelmente, talvez no terminal de ônibus, uma voz que se diz assim: olha, não é interessante que a gente vá por aí, porque talvez lá na frente a gente vai ter dificuldade de passar. É só a voz de um passageiro, que muitas vezes não é ouvida, porque o motorista tem experiência, porque alguém que está ali em meio aos passageiros é alguém versado, doutorado em algum assunto sobre
bacias fluviais, sobre chuva, sobre drenagem, alguma coisa, mas aí se dá no percurso uma complicação. Aquele transporte, ele encalha, atola, fica complicado, e ali talvez a voz daquele que não foi audível se dê mais presente em meio à dificuldade. Olha, a gente está aqui, a gente atolou, a gente está complicado, mas não temam. Não temam, olha, o Senhor me disse que a gente vai chegar lá e se dará tal coisa. Talvez as bagagens de você, o bagageiro dos ônibus geralmente são embaixo, tenham molhado, tenham estragado alguma coisa, mas nenhum de nós vai ter dano algum. Imaginem talvez em locais que, assim, que os rios passam por cima da ponte, que ficam com risco às vezes de se arrastar do veículo, de capotar. Então eles tiveram medo de morte. O navio chegou a um ponto de naufrágio mesmo, a ponto de morrer todo mundo. Olha, a bagagem vai se perder, as vidas vão se perder, o navio vai a pico. Talvez naquele momento de desespero, a voz daquele passageiro insignificante, que era só um prisioneiro, começou a ser ouvida. Muitas vezes em nossas vidas, precisamos colocar isso em prática. As agruras, as dificuldades, as complicações são apenas uma oportunidade para que a nossa voz, falando da voz daquele que sejamos só um reprodutor da voz daquele que comece a ser ouvida. Muitas vezes, quando a desesperança, o desespero e a complicação se instalar, é a oportunidade que precisamos, assim como Paulo, que no mesmo espírito possamos ter essa ousadia e essa coragem para dizer que nem tudo está perdido, que ainda há esperança. Você ainda tem a oportunidade de participar da aula. Alguém mais quer contribuir? Paulo chegou em terra, os passageiros chegaram em terra, e o que se dará agora? Capítulo 28 continua na próxima semana. Eu vou convidar Emerson, ele vai estar fazendo essa oração final. Eu não vou perder o privilégio nem a oportunidade de deixá-lo participar. Que Deus abençoe você, uma boa semana, que o Senhor e o Espírito Santo te conduzam onde quer que você vá, tendo a ciência de que mesmo em meio às dificuldades você não está só. Amém. Deus abençoe nosso diácono Sóstenes, nosso professor, e aos irmãos que estão presentes, aos que estão acompanhando a aula de casa. Na semana que vem a gente vai estudar o capítulo 28 e vamos passar também para vocês a programação do restante do semestre de 2021, tá? Porque semana que vem a gente termina o livro de Atos dos Apóstolos e aí na semana que vem a gente vai apresentar a programação até dezembro, amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Deus, por esta aula. Eu te agradeço pela vida do teu servo, nosso diácono Sóstenes. Eu te agradeço pelos nossos irmãos que estão presentes aqui nesta manhã. Te peço, ó Deus, por aqueles que estão em casa, acompanhando neste momento a aula da Escola Bíblica Dominical, que a tua bênção esteja com eles também. E com aqueles, ó Senhor, que haverão de ouvir a aula durante esta semana e durante este dia. Que o teu Espírito Santo fale ao nosso coração sempre, em nome de Jesus. Dai-nos um restante de dia maravilhoso, para a glória do teu nome. Amém.